Sim, Beleza, maravilha. Então, hoje a gente vai continuar o nosso módulo 3, né, na nossa sexta aula. A gente vai falar um pouquinho sobre renda variável e derivativos hoje, né, continuação. Na aula passada a gente falou sobre renda fixa, tá? A princípio a gente termina o módulo 3 hoje, para no próximo a gente falar um pouquinho sobre fundos de investimento, tá? Então, vamos lá, né? Que é a tal da renda variável, né? Qual que é a definição mais óbvia de renda variável? Renda variável é tudo aquilo que varia, tá? Seja para mais, para menos, variações muito altas, nem tanto, né? Então, é um instrumento é uma opção de investimento para quem gosta um pouquinho, que tem um perfil um pouquinho mais arrojado, né? Não necessariamente, né? Mas na maioria dos casos é para quem tem um perfil um pouco mais arrojado. Então, que é a tal da renda variável, né? É uma modalidade de investimento em que o retorno futuro ele não é conhecido com antecedência, né? Diferentemente lá da renda fixa, que a gente consegue fazer a marcação, né? De quanto a gente vai ter no final do período, ou pelo menos saber como vai ser calculado, né? Se a gente estiver falando de um título pós-fixado, ele não é conhecido com antecedência, tá? Os preços dos ativos, eles variam constantemente de acordo com as condições de mercado, né? Então, se a gente tem um mercado mais agitado, teoricamente a gente tem uma volatilidade maior no preço dos ativos e, consequentemente, a gente não consegue ter um poder de previsão, né? Ou seja, não tem uma garantia de quanto que o investidor ele vai ganhar, né? Ou perder, né? Dependendo. Então, um exemplo típico, né, de um ativo, né, de renda fixa, talvez o mais conhecido de todos, são o mercado acionário, né? São as ações de uma empresa. Então, o seu preço, né, pode subir, pode cair, dependendo de diversos fatores, como os lucros da empresa, economia, notícias, e até as emoções dos próprios investidores, né? Então, a gente aqui da Liga de Mercado Financeiro, isso a gente, na teoria já deve estar na cabeça de todos nós, né? Justamente para quem já fez aí o fechamento do mercado, a gente geralmente vai atrás do índice Bovespa para saber quanto que ele variou, por que que ele variou, né? Então, acredito que isso já seja um termo bem familiar para vocês, né? Então, quando vocês falam algo, que a ação do Bradesco, por exemplo, valorizou, foi porque o banco divulgou um balanço favorável, ou, enfim, né? Então, sempre tem um motivo, tá? Não sempre tem um motivo que é variável, né? Então, a ação, por exemplo, é o ativo de renda variável mais conhecido, tá? De todos eles. Então, exemplo, né? Uma ação da Petrobras, ela pode estar valendo R$ 28 hoje, tá? Pode estar valendo R$ 28 hoje, aí dependendo, sei lá, o aumento do preço do barril de petróleo, por exemplo, pode fazer subir para 29, né? Ou se o preço do barril cair, por exemplo, pode cair para 26,50. Então, o retorno, ele depende do momento de compra e de venda, tá? Ou seja, eu posso comprar a 28 e vender a 29, eu posso comprar a 28 e vender a 26,50, talvez não seja uma decisão racional a ser tomada, mas, né, pode ser para quem tem aversão a risco, por exemplo, né, não gosta de perder, posso fazer a venda, enfim. O retorno ele vai depender, de um modo geral, do momento de compra e venda, tá? Da valorização ou da desvalorização do ativo, né? Então, existem as heurísticas, né? Para quem já estudou um pouquinho mais a fundo os conteúdos da CPA 20, sabe das heurísticas, né? Então, tem investidores que têm aversão à perda, né? Perdeu um centavo, ele já quer vender, né? Tem outros que já são mais corajosos, né? O preço do ativo caiu, ele vai lá e compra mais. Cada um tem o seu tipo de perfil, né? Então, as notícias de mercado geralmente são os fatores que mais fazem movimentar o preço de um ativo, né? Isso falando no mercado acionário. Então, em comparação com a renda fixa, né? Isso tem que ficar bem gravado na cabeça de vocês, né? Então, por exemplo, eu botei aqui quatro índices aqui, né? Quatro itenzinhos para a gente fazer uma comparação. Então, quando a gente fala de retorno esperado, na renda fixa ele é conhecido ou previsível, tá? Conhecido se a gente estiver falando de um título pré-fixado, ou previsível se a gente estiver falando de um título pós-fixado, né? Onde a gente tem, por exemplo, um indicador como a Selic, para poder fazer o cálculo da minha rentabilidade, seja ela positiva ou negativa.
Na renda variável, isso é incerto e pode variar muito, tá? É óbvio que os investidores profissionais, né, investidores que têm já um perfil, já têm uma experiência no mercado financeiro, fazem análises, né, antes de fazer a compra de um ativo, né? Então, eles vão lá, estudam bastante a empresa, estudam bastante o patrimônio líquido, né? Isso a gente viu muito com o Arthur, né, na cadeira de análise fundamentalista, e com o Alessandro também. Então, existem vários fatores que podem tornar a renda variável um pouco mais previsível, né? Ou seja, comprar empresas um pouquinho mais confiáveis, enfim. Mas, de um modo geral, o retorno esperado ele é incerto e pode variar bastante, tá? Quando a gente fala de risco, né, a renda fixa, em comparação, tá, com renda variável, é menor, é mais previsível, tá? O risco ele é menor. É óbvio, né? Existem títulos de renda fixa que possuem um risco elevado. Exemplo, debêntures incentivadas. Então, não é que o risco ele é menor, né? Mas ele é menor em comparação com a renda variável, né? Então, a renda variável ela tem um risco maior, né? Sujeito às oscilações de mercado. Por exemplo, tá, pessoal? Americanas. Imagina quem tinha ações americanas ali antes daquela notícia lá, aquele boom que deu no mercado, né, daquela gestão do pessoal que deu aquele rombo lá nas contas, né, o pessoal do Bradesco sofreu bastante com isso, né, porque justamente a maior parte das operações do Grupo Americanas eram do Bradesco, né, e o Bradesco, né, teve uma tranca no crédito muito grande por conta dessa PDD, né, nessa provisão de devedor duvidoso. Então, imagina quem tinha ações americanas, por exemplo, né, que aconteceu? Perdeu uma boa parte, né? Se não tudo, eu não tenho dados aqui para poder falar para vocês, mas para vocês verem, né, como uma notícia de mercado, uma bomba, assim, pode realmente impactar negativamente ou positivamente num balanço, num ativo de renda variável. Exemplos, tá, de títulos de renda fixa, eu falei na aula passada sobre o Tesouro Direto, o CDB, o LCI, né, a LCA também, falei bastante sobre. Na renda variável, a gente tem ações, a gente tem os fundos imobiliários, a gente tem as ETFs, né, que são os fundos de índice, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, né? E a indicação, né, acho que foi o que eu acabei de falar no começo da aula, perfis mais conservadores e moderados tendem a investir mais em renda fixa, né? Perfis moderados a agressivos geralmente tendem a investir uma maior parte do seu patrimônio em renda variável, né? Isso tudo depende do perfil de cada investidor. Isso a gente vai ver no módulo 7 ali, né? A tal da API, né, análise de perfil do investidor e como ela é formada pelos bancos hoje. Então, vou falar um pouco também sobre os principais ativos de renda variável, tá? Então, a renda variável, ela é composta por diferentes ativos, né, cada um com suas características, riscos e formas de funcionamento, tá? Então, conhecer esses ativos, ele é fundamental para poder diversificar os seus investimentos com inteligência. Então, a gente tem lá na regra de risco e retorno o teorema de Markowitz, né, no qual a gente sempre um investidor racional, né, sempre tende a maximizar o seu retorno e minimizar o seu risco, tá? Isso não é diferente na renda variável. Então, nós investidores, né, sempre temos a disposição de receber um retorno maior dado o menor risco possível, tá? Não faz sentido correr um risco maior, por exemplo, e receber um retorno aquém do esperado. Isso se traduz aqui, por exemplo, por exemplo, escolher uma empresa sólida, Banco do Brasil, por exemplo, contra um banco que está acabando de nascer, né? Talvez se o retorno for igual, por exemplo, nós temos uma tendência a escolher o Banco do Brasil justamente pela sua solidez. Então, isso é só uma recapitulação, né, do teorema de Markowitz, que fala sobre risco e retorno. Então, falar um pouco sobre ações, né, os dois tipos principais de ações. Então, o que é uma ação, tá? Ação é uma pequena parte do capital de uma empresa, tá? Então, quando uma empresa ela decide abrir o seu capital na bolsa, ou seja, uma sociedade anônima, né? Detalhe, tá, pessoal, para abrir capital na bolsa, a empresa tem que estar sob o regime de sociedade anônima, tá? Tanto aquele S/A no finalzinho dela ali mostra que ela é uma sociedade anônima. Existem empresas limitadas, EIRELIs, microempresas, enfim. Mas para abrir capital na bolsa tem que ser uma sociedade anônima, tá? Então, o que são as ações?
são pequenas partes do capital de uma empresa, tá? Então, quando a gente compra uma ação, o investidor ele se torna sócio, tá, daquela companhia e participa dos lucros e, né, dos prejuízos também. Tanto que quando a gente vê, por exemplo, o preço de uma ação caindo, a gente não pode reclamar, né? Enfim. Então, existem dois tipos de ações, tá? Temos as ações ordinárias. Então, o que são as ações ordinárias? São os sócios que têm direito a voto, ou seja, são cotas da empresa que garantem direito a voto aos acionistas, tá? Por exemplo, a Petro 3 aqui, né, é uma ação, é um tipo de ação da Petrobras que ela é ordinal e nominativa, né? Esse ON que significa ordinal e nominativa. Então, vamos lá, o Joãozinho da Silva foi lá e comprou uma ação, ele tem direito a participar da Assembleia e fazer um voto, né? Que voto do quê, Pedro? Ah, pode ser qualquer pauta, tá? Qualquer pauta que a empresa chame uma Assembleia, os acionistas têm direito. É óbvio, né? Nós, meros mortais, nosso voto é menos que nada, quase, né? Imagina. Então, geralmente, os votos, geralmente, eles são mais expressivos, obviamente, porque tem maior parte do capital da empresa, tá? Então, quanto mais ações a pessoa tem, maior é o poder de influência. Por exemplo, se uma pessoa ela tiver, vamos supor, tá, um exemplo hipotético, ela tenha mais de 50%, por exemplo, das ações da Petrobras, ela praticamente controla a empresa, praticamente não, ela controla a empresa, né, porque uma assembleia ordinária, nominativa, ela sempre vai ter 50 mais 1, né, por cento dos votos. Então, ela sempre vai ter maioria para poder tomar as decisões, né. Então, por exemplo, vale a pena, vale como exercício ir lá e pesquisar como é que funciona a estrutura dos acionistas da Petrobras, tá? Isso a gente falando de ações ordinárias e nominativas. Falando um pouquinho também sobre ações preferenciais, tá? PN é de preferencial nominativo. Essas ações, por sua vez, ela tem prioridade no recebimento de dividendos, tá? Mas geralmente elas não dão direito a voto. Por que eu falo geralmente? As ações preferenciais também votam, tá? Mas a prioridade são das ações ordinárias. Então, por exemplo, a gente tem aqui o prefixo aqui Petro 4, tá? Petrobras PN, Petrobras Preferencial Nominativa. Então, esse 3 aqui indica que a ação, tá? Em qualquer ação, ela é uma ação ordinal, e o número 4 indica que ela é uma ação preferencial. Existem outros números também, tá? Se eu não me engano, 6 é para fundo de investimento, enfim, não vou falar, talvez não passar uma informação errada. Então, eu sei que a 4 é para preferencial, tá? Então, ela tem a prioridade no recebimento dos dividendos, mas não dá o direito a voto. Então, se a empresa vem a quebrar, quem recebe primeiro? Recebe quem tem ações preferenciais, tá? As ações ordinárias têm direito a voto. Então, é ideal para quem busca ganhos, né, com a valorização ou dividendos a longo prazo, tá? Para quem gosta de dividendo, investir em ações pode ser uma boa opção, tá? As empresas, elas são obrigadas a distribuir uma parte do lucro, né, em forma de dividendos. Para quem gosta, né, os dividendos, eles são isentos de imposto de renda, tá? Ou seja, fazem parte do capital próprio da empresa, então já foi tributado uma vez, por isso que quando repassa para os investidores não tem a questão do imposto de renda. E para quem gosta, né, quem gosta desse tipo de modalidade de investimento, vai ganhando sempre dividendo, que pode acabar sendo reinvestido e comprando mais ações. Então, a pessoa ela só ganha, é uma forma exponencial. Isso a gente falando, obviamente, tá, pessoal, de uma empresa sólida, tá? Então, acaba cedendo dividendos aí ao longo do tempo. Pode ser dividendo mensal, né, no caso dos fundos de investimento, tem alguns, por exemplo, o MXRF11, por exemplo, distribui dividendos mensais. Tem algumas outras empresas que podem distribuir esse dividendo de forma bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual, enfim. A empresa, ela tem esse direito, tá? Ela tem que distribuir o dividendo, mas ela pode escolher a periodicidade disso. Então, aqui eu tenho aqui as BDRs, né? Brazilian Deposit Receipts. O que são isso, né? O que é essa sigla inglesa? São certificados que representam as ações de empresas estrangeiras, tá? São negociados na B3. A B3, para quem não sabe,
é onde acontece, né, o mercado financeiro, né, Brasil, Bolsa e Balcão, se eu não me engano, a sigla. E as BDRs são certificados, tá? Elas não são as ações propriamente ditas, tá? São certificados que representam a compra de ações estrangeiras, tá? Então, nós, brasileiros, nós podemos, por exemplo, investir na Apple. A Apple é uma empresa americana. Então, aqui a gente tem aqui o ativo, ó, o APL34. Então, representa as ações da Apple nos Estados Unidos. Então, é, as BDRs, tá, uma modalidade de investimento em renda variável que permite investir em gigantes globais, tá? Então, tem, para quem, por exemplo, gosta de investir nas maiores 500 empresas, podem investir no ETF, lá o SP500, por exemplo, que são as maiores 500 empresas americanas. Então, a gente tem aqui Amazon, Google, Tesla, etc., sem precisar abrir uma conta fora, tá? Esse é o principal ponto, porque às vezes pode ser enquadrado como paraíso fiscal, né? Tu abrir uma conta fora para poder investir. Então você pode investir aqui dentro. Óbvio, né? A gente fica sujeito à tributação, mas faz parte do jogo, né? Então é ideal para quem quer uma exposição ao mercado internacional sem abrir uma conta fora. Então, existem vários tipos de mercado, né? Tem o mercado de câmbio, tu pode investir em moedas, tem o mercado de cripto, né? Quem gosta de investir em criptomoedas, enfim, operações de derivativos, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, é uma boa opção. Ah, de 1 passei para 3, bah, tá louco, fiz errado. Então, o terceiro item, né, que eu marquei como 4 aqui no meu slide, são os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eles são uma evolução, né, do investimento em imóveis. Então, os fundos imobiliários, eles chegaram aí com essa proposta de substituir o mercado imobiliário e inovar, né? O que que são o tal dos fundos imobiliários? Então, são fundos que investem em imóveis físicos, tá? Shoppings, prédios comerciais, galpões, né? Ou em ativos do setor imobiliário. No caso aqui pode ser um fundo de tijolo, né? Que são os imóveis físicos, ou títulos de fundos imobiliários de papéis, que no caso negocia ativos do setor imobiliário, né? As CRIs, por exemplo. Então, os cotistas, eles recebem parte dos aluguéis como renda mensal, isento de imposto de renda para pessoa física, tá? Em alguns casos. Então, por exemplo, eu quero, vamos supor, tá? O Santa Maria vai abrir um terceiro shopping, o shopping Praça Velha, tá? Um exemplo. Vai abrir esse shopping. Então, a construtora não tem o dinheiro, o que ela pode fazer? Ela pode abrir um fundo, uma empresa, né, no caso, ela pode abrir um fundo imobiliário para poder captar recursos. E, obviamente, essas pessoas que estão investindo querem receber uma parte dos aluguéis dessas empresas, tá? Então, a iPlace, por exemplo, tem uma loja lá no Praça Nova, né? Então, ela tem que pagar um aluguel para poder estar operando ali, né? E uma parte desse aluguel ela vai para o acionista, tá? No caso, para o cotista do fundo. Acionista não, pessoal, perdão, é para o cotista do fundo. Então, é uma modalidade, né? Porque de renda variável, por quê? Porque se, por exemplo, a iPlace não pagar o aluguel, o resultado vai ser menor, né? O fundo não. Óbvio, existem alguns fundos na teoria que tem uma reserva ali para poder pagar caso de inadimplência, por exemplo, tá? Mas vamos supor que não exista isso. Então, vamos supor que a iPlace foi lá e não pagou o aluguel do mês. O que pode acontecer? Pode acontecer do cotista receber uma parte menor, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De ativos de fundos imobiliários que são negociados em bolsa, tá? A gente tem aqui o HGLG11, que trata sobre galpões logísticos. A gente tem o VISC11, que é os de shoppings, né? Que foi o que eu acabei de falar agora. O MXRF11, que é um fundo de recebíveis, tá? Também, se não me engano, fala de shoppings também, não me lembro bem. Então, ele é muito procurado para quem busca uma renda passiva recorrente, né? Como é que vocês, por exemplo, podem associar isso, por exemplo, ao mercado imobiliário? Quem tem, por exemplo, um imóvel, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou locatário de um apartamento, então eu pago meu aluguel todo mês. Então, esse meu aluguel vai para ele é gerido pela imobiliária, né? A imobiliária cuida para eu não ter que pagar juros, por exemplo, se eu atrasar, ela faz essa intermediação e passa o valor do aluguel descontado, né, das suas taxas ali, taxas de administração, para o locador. Nesse caso aqui no fundo imobiliário é semelhante, só que a gente está falando de algo muito maior, por exemplo, um shopping, tá? Um prédio comercial, um galpão, enfim, algo muito grande, né? Em teoria, tenta se assemelhar a isso. Então, esses são os fundos imobiliários.
Por enquanto, os dividendos são isentos a renda mensal é isenta de imposto de renda. Então, por exemplo, o MXRF11, eu tenho alguns ativos, eu tenho um MXRF11 na minha carteira, né? Não muita coisa, né? Mas enfim, eles pagaram 8 centavos, 9 centavos por cota. Cada cota custa mais ou menos R$ 10, R$ 9. Tem mês que paga 11 centavos, tem mês que paga 10, tem mês que paga 9. Então, é uma forma de renda variável, tá? Como é que é a estrutura, tá, pessoal, do mercado de renda variável? Dado tudo isso que a gente falou, né? Ah, lembrei qual que era o número 2. O número 2, acho que acabou cortando no meu slide. Eu ia falar um pouco sobre as ETFs, vou falar agora. O que são as ETFs, tá? É uma sigla em inglês, que fala, enfim, vou falar a tradução dela em português, que são os fundos de índice. Então, são fundos de investimento que que compram ativos para tentar replicar índices, tá, pessoal? Então, os ETFs, por exemplo, vamos supor, existe um ETF que tenta replicar o índice Bovespa. Então, é um fundo, né, de índice, é um fundo de investimento que compra ativos que tenta acompanhar o Ibovespa. O Ibovespa, no caso, é o benchmark referenciador dessa ETF, por exemplo. Então, para quem não quer exatamente comprar o Ibovespa, pode tentar replicar o seu índice, né, replicar a sua rentabilidade através de ativos de renda variável, caso dentro de uma ETF, tá? Então, temos a B3, tá? A B3, a Brasil Bolsa e Balcão, é a única bolsa, tá? É o nome da nossa bolsa de valores, tá? É a única bolsa de valores em operação no Brasil, tá? É nela que ocorrem as negociações das ações, das ETFs, das BDS, das BDRs, dos fundos de investimento, dos derivativos, entre outros ativos de renda variável, tá? Eu falei dos principais. Então, ela é responsável por registrar, por compensar e por liquidar as operações. O que é registrar? Registrar seria falar assim, o Pedro comprou 10 ações do Banco do Brasil. Compensar. Compensar e mandar o dinheiro, né? Vamos supor que eu seja numa IPO, tá? Num processo de oferta de ações novas, né? Oferta pública de ações, né? Mandar o dinheiro para a pessoa lá que está abrindo capital. E liquidar é fazer essa gestão, tá? Então, promove a segurança, a transparência e a estabilidade das negociações. Por que, pessoal, que é importante a gente ter um ambiente de segurança, transparência e estabilidade? Talvez seja saturado, mas imagina, como é que eu vou garantir que o Banco do Brasil vai me pagar o dividendo? Né? Então, existe um mercado que regula isso, no caso nosso, a B3, a CVM, né, que está acima da B3, no caso, para poder fazer isso. Então, ela funciona como um ambiente eletrônico, né, hoje, né, graças a Deus, funciona como um ambiente eletrônico altamente automatizado, ou seja, eu posso simplesmente no meu telefone comprar uma ação, tá? Enfim, posso fazer ordens de compra, de venda ali dentro, ali de forma autônoma, tá? Através, obviamente, de corretoras. Eu, pessoa física, não consigo acessar a B3 sozinho. Eu preciso ter uma conta numa corretora, né? Ágora, Rico, Clean, XP, tá? Para poder acessar o home broker, tá? Então, funciona como um ambiente eletrônico altamente automatizado. Só dá um botão, você compra, só dá um botão, você vende, tá? Então, que tem as corretoras e o home broker, né? As corretoras de valores são as intermediárias entre o investidor e a bolsa, como eu acabei de falar. Até parece, né, que eu fiz o slide ontem, né, já nem lembrava que eu tinha botado esse slide, mas enfim, fica de... Então, oferecem a plataforma de negociação, né, o home broker, onde o investidor ele pode comprar e vender ativos, tá? Também existem relatórios de análise, suporte e educação financeira. Então, quais são os exemplos de corretora? XP, a Rico, Clear, a Nuinvest, a BTG Pactual. A Nuinvest, se eu não me engano, está deixando de operar, né? Tinha um aplicativo separado, agora está ficando tudo dentro do próprio app da Nubank. Então, a BTG Pactual, tá? Então, o Home Broker, ele é uma ferramenta, né, online, usada para enviar as ordens de compra e de venda de ativos, tá? Como se fosse uma espécie de carrinho de compras, tá? Da bolsa. Você vai lá, escolhe ali o teu lote de ações, compra, vai lá, vende, é como se fosse, literalmente, tá? Como eu posso explicar? É um lugar onde você compra e vende ativos, enfim. Um camelô da vida. A CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, então a CVM é o órgão regulador do mercado de capitais brasileiros, isso eu falei lá na nossa primeira aula, né,
ela atua de forma semelhante à SEC, né? Eu falei assim em português, que é o órgão regulador lá nos Estados Unidos. E quais são seus principais papéis, né, pessoal? Fiscalizar, né, regulamentar o mercado de ações e dos fundos de investimento, proteger os investidores contra as fraudes e práticas ilegais e exigir transparência das empresas listadas em bolsa. Isso tudo aqui a gente viu na nossa primeira aula, né? Quando a gente vê verbos, né, de ordem, de controle, a gente está falando de controle, de gerenciamento, desculpa, a gente está falando aí dos órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional. Exemplo, tá? Empresas devem divulgar seus balanços trimestrais conforme as normativas da CVM. Então, assim, mostrar um balanço ali de como tá as suas atividades, se está dando lucro, se está dando prejuízo, por quê, né? Isso é uma regra da CVM justamente para poder garantir a transparência no mercado de renda variável, tá? E que, consequentemente, protege os investidores, tá? Então, a principal missão da CVM é zelar pela integridade do mercado a fim de proteger os investidores. Então, chegando aqui na nossa parte final, né, na nossa aula, vou falar um pouquinho sobre derivativos, tá? Derivativos é um assunto que cai bastante na prova, principalmente na CPA 20, né? Infelizmente, eu não consigo falar bem aprofundado nisso, né? Mas os derivativos, eles são os instrumentos financeiros cujo seu valor, ele deriva de um outro ativo, né? Que a gente chama de ativo objeto. Então, exemplo, ação, dólar, juros, commodities. Então, ou seja, eles não têm o seu próprio valor, tá? Seu preço depende das variações de preço do ativo de referência. Então, eu vou falar um pouquinho, por exemplo, de uma opção de compra, tá? Por exemplo, do mercado acionário. Então, dentro do mercado acionário, existem lá ações, tá? Exemplo, Petrobras. Existe uma operação de derivativo chamada opção de compra, tá? O que são as operações de compra? Opções de compra, desculpa. Eu posso criar um direito, né? Posso comprar um direito de comprar ou um direito de vender, tá? Então, suponha que o preço da Petrobras aí é de R$ 30, tá? Por ação. E eu faço uma análise, né? Vou lá, acho que o preço da ação da Petrobras vai subir porque o preço do barril vai cair, tá? Um exemplo, tá? Só um exemplo bem fictício. Eu posso ir na bolsa de valores, no mercado de opções, e fazer uma opção de compra, ou seja, você vai comprar um direito, né? Tu vai literalmente, vai fazer uma call, chama isso, né? Call de ligação. Eu posso fazer uma opção de compra em ações da Petrobras. Qual que é a vantagem de fazer isso? Eu posso fixar um preço para a ação da Petrobras. Então, se a ação custa R$ 30 hoje, eu vou lá e faço um seguro, tá? O que é o prêmio, no caso, o seguro? Eu quero um direito de comprar ações da Petrobras a R$ 30. Você vai lá e compra esse direito. O que vai acontecer? Se realmente o que o analista percebeu que realmente o preço da ação subiu, vamos supor, chegou a R$ 40, ele pode fazer o exercício, ou seja, ele pode fazer o strike, de ir lá e comprar quantas ações, ou um estipulado número de ações, ao preço que ele fixou de R$ 30, e ele paga um seguro para isso, ele paga um prêmio para isso. Então, se o preço da ação é 40, ele tem o direito de comprar 30, porque na época que o ativo custava R$ 30, ele foi lá e comprou. Da mesma forma, existem as opções de venda, que a gente chama de put, né? Isso eu estou falando só de um derivativo, tá? Estou explicando bem direitinho sobre um derivativo mais importante dele, que é o mercado de opções. Vamos supor que o preço da ação é R$ 30 também, só que existe uma tendência de queda, sei lá, porque o preço do barril de petróleo vai subir, tá? Então, o que vai acontecer com o preço do ativo? Eu acho que o preço do ativo vai chegar a R$ 20, vai cair R$ 10 o preço da ação. Eu vou lá, com as minhas ações da Petrobras, que já tem que ter, obviamente, né? E faço uma opção de venda. Eu tranco o preço em R$ 30. Só que aí, no momento que o preço da ação da Petrobras cair a 20, eu vou ter um direito
de vender as ações por R$ 30 para a corretora, né? Só que, e aí o que que acontece? Eu fico com a diferença de R$ 10, né? Tanto nos dois casos, eu posso comprar ações mais baratas do que o preço de exercício, ou eu posso vender as ações mais caras do preço de exercício, dependendo da minha ordem. Só que, assim, isso pode sair pela culatra, porque eu posso comprar uma opção de venda, e ao invés do ativo estar valendo 30, está valendo 35. Só que eu só vou poder vender por 30, né? Aí é óbvio, eu não vou executar o strike, não vou, eu perco o valor do seguro que eu paguei, né? Então, isso serve tanto nas opções de compra e de venda. Então, o mercado de opções, ele é chamado de derivativo, por quê? Porque está derivando do mercado de ações. Então, basicamente, os derivativos, eles derivam de operações primárias no mercado de renda variável, tá? Não sei se ficou claro. O mercado de opções é o mais famoso e mais cobrado deles. Existe o mercado a termo, existe o mercado futuro, existe o swap, que é quando eu troco, né, a minha rentabilidade do meu fundo de investimento por outro, por exemplo, né, momentaneamente. Então, os derivativos, eu preciso que vocês entendam que são ativos que derivam de outros ativos, tá? São operações que derivam de operações primárias, mercado de renda variável, né? Então, quais são exemplos de ativo objeto? Então, eu acabei de falar, né, pessoal, das ações. Então, a partir das ações, eu consigo fazer operações, eu consigo operar no mercado de opções. Moedas, eu posso fazer um swap, por exemplo, eu posso trocar a rentabilidade do meu fundo que eu tenho, meu fundo, por exemplo, imobiliário, pela rentabilidade do dólar, por exemplo. Um exemplo, tá, pessoal? Commodities, aí eu estou trabalhando no mercado futuro, né? Por exemplo, no mercado futuro, existem, igual no CRA, né, pessoal? Quando o cara vai lá e vende a safra dele do próximo ano. É uma operação futura. E já tem gente comprando, né? Então, essa é uma operação de derivativo que deriva das commodities, por exemplo. Taxas de juros, né? Aí a gente está falando do mercado cambial, porque a taxa de juros impacta forte no mercado de câmbio, por exemplo, né, na oferta de moeda, na demanda por moeda. Então, para quem serve, né, os derivativos? Então, os derivativos, eles são usados com os dois principais objetivos, tá? Pode ser por proteção, que é o hedge, né, que a gente chama de hedge, e por especulação. Eu acabei falando, né, por exemplo, primeiro falei da especulação, por exemplo, no mercado de opções, né, onde investidores apostam na alta ou na queda de um ativo, né, tentando lucrar com a variação de preços, mesmo sem possuir o ativo original, tá? Isso, por exemplo, numa opção de compra. Então, exemplo, comprar uma ação de Petrobras esperando que a ação suba. Por quê? Porque eu posso fazer o meu exercício o meu strike de compra, por exemplo, se o preço da ação subir, eu tiver um direito de comprar mais barato. Venda e por aí vai. Então, voltando para a rede, né, tem muita gente que usa o mercado derivativo para se proteger das oscilações, né? Vamos supor, o mercado de venda de opções, por exemplo, ele é uma questão de proteção, por exemplo. Então, vamos supor, eu tenho um ativo do Bradesco, o Bradesco custa R$ 15, mas eu quero me proteger contra uma possível queda do Bradesco. E que eu vou lá e compro uma opção de venda, eu faço um seguro ação. Ou seja, se o preço do ativo cair, eu tenho o direito de vender pelo preço original, né? E, obviamente, quem cobrou o seguro é obrigado a comprar as ações pelo preço estipulado, né? Ou seja, a perda pode ser ilimitada, assim, bem grande para quem, por exemplo, vendeu o seguro dessa ação, né? Então, é uma questão de proteção e especulação, né? Dependendo do perfil do investidor. Tem gente que usa as opções, o mercado de opções, por exemplo, para se proteger, tem gente que usa o mercado de opções para especular, e tá tudo certo, depende muito do perfil do investidor. Então, continuando falando sobre derivativos, né? Então, eu falei aqui dos contratos futuros, do mercado de opções, mercado a termo e o swap. O que é, por exemplo, o mercado futuro, né? Os contratos futuros. É um acordo para se comprar ou vender um ativo em data futura a um preço combinado, tá? Então, o dólar futuro, o Ibovespa futuro são exemplos aí do mercado futuro. Por exemplo, olha, eu quero negociar o dólar daqui a 6 meses. Então, você vai lá e faz um contrato futuro, né? Isso tudo dentro da B3. O mercado de opções, foi o que eu mais falei, né? É o contrato que dá o direito, tá? Mas não a obrigação de comprar ou vender o ativo. O que é o direito? É o poder exercer o strike, né? Comprar ações mais baratas do que o preço original,
ou vender as ações ao preço maior estipulado. Mas, óbvio, né, pessoal, se eu tenho um direito de compra de R$ 30 de Petro e ela estiver custando 25, é óbvio que eu não vou exercer o strike, né? É óbvio que eu não vou fazer. Mas por isso que é o direito e não a obrigação, tá? Então, eu não sou obrigado a comprar se o preço está mais barato. Eu fiz isso aí para tentar ganhar. O máximo que a pessoa pode perder é o valor do seguro que ela pagou, tá? Exemplo prático, opção de compra, uma call de Vale. Então, o cara tá achando que a Vale vai valorizar, vai subir. O que eu faço? Faço uma opção de compra. Eu ganho um direito de comprar ações da Vale a determinado preço. Óbvio, só vou executar se o preço da ação subir de fato, igual eu estava prevendo. Mercado a termo é a compra futura com uma obrigação de liquidar no vencimento, tá? Como eu posso explicar? Esse, para mim, é o mercado mais perigoso de derivativos, é o mercado a termo. É onde, por exemplo, eu pego o dinheiro da corretora, né, para poder comprar ações e poder vender as ações mais caras e ficar com a diferença e devolver para a corretora, como se fosse um empréstimo que eu pego para poder operar no mercado. Então, estou achando que vai subir o preço de Petro, o que eu vou lá, faço uma operação a termo, a corretora vai lá, compra os ativos de Petro, né? E aí, no final do dia, por exemplo, as ações valorizaram 50 centavos. O que eu vou fazer? Eu vou vender as ações, vou pagar o dinheiro para a corretora, né? Óbvio, vou pagar um jurinho em cima, né? E eu fico com a diferença. É óbvio, né, pessoal? Eu estou falando isso quando eu falo, por exemplo, variou 50 centavos, mas é, sei lá, eu comprei 1.000 ações, 10.000 ações, então a gente está falando de um lucro exorbitante. Só que, o que pode acontecer? Vamos supor, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu fui lá, comprei, e aí a ação da Petro caiu. O que vai acontecer? Vou executar, vou vender as ações, vou devolver para a corretora e eu fico com prejuízo, eu tenho que devolver, eu tenho que pagar mais grana ainda para a corretora, por quê? Porque na hora que vendeu por um preço a menos. Então você imagina que uma ação da Petro caiu 50 centavos e eu fiz um termo de 10.000 ações. Então, você vai pegar 50 centavos vezes 10.000 e tem que pagar para a corretora, né? Então, para mim, esse, né, no meu perfil de investimento, é a opção de derivativo mais perigosa, tá? Então, falando do swap, né, é a troca de rentabilidade entre duas partes, tá? Então, por exemplo, eu tenho um título, tá? Vamos supor, para simplificar, eu tenho um título de renda fixa, tá? Ela é pré-fixada. Então, eu posso fazer uma operação de derivativo chamada swap para trocar a rentabilidade de pré-fixada por pós-fixada por um período de tempo. Se eu achar, por exemplo, que a Selic vai cair, eu posso fazer um swap, né? Eu posso trocar a rentabilidade do meu título para pré-fixada para poder congelar na minha taxa original, para quando cair a taxa Selic, eu ficar com essa curva de diferença, né? Óbvio, a gente está falando de valores muito altos, né? Para 10, 15 títulos não vale a pena fazer, né? Nem sei se tem como fazer, mas enfim. Então, eu troco minha rentabilidade de ações, de ativos, por um determinado período de tempo, né? Eu posso ganhar, eu posso perder nisso, mas eu tenho um ativo, tá? Para poder fazer swap, tem que ter um ativo. Então, riscos e complexidades, né, dos derivativos. Então, os derivativos, eles podem potencializar seus lucros, mas também podem potencializar prejuízos, tá? Dados os exemplos que eu dei agora. Então, muitos contratos, eles envolvem alavancagem, ou seja, você opera com mais dinheiro do que tu possui. E isso, por exemplo, no mercado a termo, como eu falei agora. Por isso, são recomendados apenas para investidores experientes ou com apoio profissional, né? Então, já vi casos já de... Eu vi o caso de uma investidora lá no Rio de Janeiro que ela pegou, acho que a rescisão da mãe dela e começou a operar no mercado de opções, né? E aí ela perdeu metade, assim, se não mais da metade do patrimônio da mãe dela, né? E perdeu por quê? Porque ela não tinha experiência, começou ganhando no mercado de opções, né? A ganância foi subindo e começou a botar operações mais arriscadas e teve um momento que ela tomou um tufo, né? Ou seja, é um mercado que varia muito, tá? Então tem que ter muito cuidado para operar com derivativo, tem que saber mesmo o que está fazendo, tá? É, isso que eu acabei de falar, né? Eu falei um pouquinho sobre um exemplo simples de uma opção de compra, né? Tem aqui, eu tenho um Petro, tá 28, né? Enfim, tenho algum direito de comprar, quero comprar um direito, enfim. Igual eu acabei de falar, você compra uma opção de compra que te dá o direito de comprar a Petro 4 por R$ 30 até o mês que vem.
Se a ação subir por 35, você exerce a opção, né, e compra por 30, lucrando a diferença. Se a ação cair para 25, você não exerce a opção e perde apenas o valor pago por ela, pela opção, no caso, que a gente chama de prêmio, tá? No mercado de seguros, por exemplo, quando a gente vai pagar o nosso seguro de carro, nós vamos pagar nosso seguro de vida, nosso seguro residencial, a gente não paga um valor, a gente paga um prêmio, né? É um prêmio para segurar. E no mercado de renda variável é a mesma coisa. Então, um resumo da aula de hoje, né? A gente viu aí o que é a renda variável, as principais diferenças entre renda variável e renda fixa, os principais ativos, né, de renda variável, as ações, os fundos de investimento, as ETFs, BDRs, a estrutura do mercado de renda variável e, por fim, o mercado de derivativos. Certo? Não sei se ficou alguma dúvida no tocante à aula de hoje. Se vocês gostaram, se falei rápido demais. Espero ter passado com um pouquinho aí de renda variável para vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Bom final de semana. E a gente se fala. Pode falar. Viu, Pedro? Só sobre as atividades, eu queria entender. Essa da última semana é a mesma da outra, que é a lista, no caso? Ou tem mais alguma? Isso. Uhum. Eu botei uma lista, né, para englobar os conteúdos do segundo módulo, tá? Então, eu botei lá juro simples, juro composto, saque. E aí, por ter sido uma lista um pouquinho extensa, né, com 17 questões, eu dei 2 semanas para fazer. A título de treino, tá, pessoal? Como eu já disse algumas vezes, não reprova, tá? Ah, não fazer o exercício, não, pelo amor de Deus, eu não vou reprovar ninguém. É mais por questão de treino. Igual desse módulo, tá? Esse módulo eu ia botar uma lista semana passada, achei melhor fazer uma lista do módulo inteiro, tá? Englobando renda fixa e renda variável. Então, a princípio, eu quero botar ainda esse final de semana ainda, tá? O Forms. Como não tem conta nem nada, eu vou botar um formulário mesmo, de resposta, igual nas aulas anteriores. Para computar a presença, tem que mandar o áudio lá pro Guilherme. Tem que mandar, isso aí, isso não sou eu que estipulo, né? O pessoal da diretoria. Então, para computar a presença, tem que mandar o áudio, isso aí tá na mesma ainda. A lista de exercício eu mando lá para poder fixar os conteúdos. Quem fizer todas as listas, na hora da avaliação final, começa com 3 pontos. Ao invés de começar com 0, começa com 3 pontos. Certo? Obrigado, Pedro. Valeu. Bom final de semana a todos aí. Obrigada.